Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal Bioativo e Saúde. Rosivaldo Santos Borges com vocês, e hoje nós vamos ter a oportunidade de falar sobre, um pouco mais, na verdade, sobre como se dá esse processo de transporte, de venda, comercialização de princípios ativos para a saúde, especificamente para a produção de medicamentos. Então, quando você pensa em produtos para a saúde, você imagina que no Brasil a maioria deles vem aqui, né? Vem em navios, em containers fechados. E nessa época específica de pandemia, isso está sendo feito através dos meios aéreos. Então, todo o insumo para a produção de medicamento, para confecção de kits ou os próprios kits prontos e também equipamento de proteção individual estão sendo transportada devido à agilidade com que precisa ser feita através de meios aéreos, tá? Então, no Brasil, nós temos, eu vou citar alguns exemplos, por exemplo, 4 medicamentos que nós usamos no Brasil comumente, e quase nenhum deles é produzido aqui. O primeiro deles é a aspirina, e essa substância, o ácido acetilsalicílico, ele não é produzido no Brasil, ele já vem pronto, vem em algum navio daquele que mostrei à frente para vocês. A Novalgina, né? Nós temos aqui a dipirona, e se vocês olharem, o ácido acetilsalicílico é uma molécula muito simples, um grupo aromático, um grupo carboxílico de um ácido benzoico e um éster. Da mesma forma, a novalgina, no caso a dipirona, que é o princípio ativo. Nós temos aqui o anel aromático, nós temos o sistema pirazolona com 3 metilas, na verdade aminopirazolona, e nós temos o grupamento sulfonato de sódio. De igual modo, nós temos o paracetamol, que é um pouco mais simples também, tão simples quanto a aspirina ou ácido acetilsalicílico, e nós temos aqui a penicilina e a estrutura da penicilina, que já é um pouco mais complexa. O paracetamol nós temos também o sistema aromático, o grupo hidroxila, o grupo acetamida, enquanto que na penicilina nós temos o grupo tiazolina. Esse grupo tiazolina, o principal grupamento dela é o anel beta-lactâmico, e tem outros grupamentos a mais, o próprio anel aromático, que ele está presente aqui nos 4 compostos, que é muito comum em compostos orgânicos, tá? Então, toda pesquisa de produção de insumos no Brasil, ela ainda é muito pequena, tá? Por quê? Porque o Brasil, ao longo do tempo, ele não investiu em química fina, ele não investiu na sua industrialização. O Brasil é um país de comércio, é um país de receber insumos prontos, tá? Então, nós não temos uma boa química de processo ainda no país. Por exemplo, aqui nós temos como exemplo a produção da hidroxicloroquina industrial, e são 3 etapas basicamente, porque essas daqui são quase que conjuntas. Tá? Então, tem aqui a reação desse grupamento aqui, esse halogenado, e a amina ataca essa posição, há uma eliminação de um ácido clorídrico, e você tem então a produção dessa amina terciária. Posteriormente, o grupo cetona ele é reduzido, inicialmente é produzido uma imina com amônia, e depois esse grupamento é reduzido, tá? Uma reação de hidrogenação, para a produção da amina primária, ou melhor, secundária. Essa amina, não, isso é uma amina primária, desculpe, uma amina primária, tá? Só que ela está na posição 2. Posteriormente, esse grupamento amina, ele ataca a posição desse cloro, que é mais reativa do que esse, e ao atacar o cloro, ocorre uma eliminação de novo de ácido clorídrico, e aí você tem o fechamento, a conclusão final da molécula. Lembrar que cada uma dessas etapas, ela vem com processo de purificação. Isso precisa ser purificado no final do processo, isso precisa ser purificado no final do processo, e isso aqui precisa ser purificado no final do processo. A nível de bancada, a nível de laboratorial, isso é muito simples. Mas quando se trata de quilos,
de substância, aí o negócio fica um pouco mais complicado, tá? Mas, como eu estava falando, o Brasil ele não é um país que se industrializou, principalmente na área química. Eu fico preocupado especificamente em relação à área química, por quê? Porque comumente nós achamos que tem química, a coisa é suja e tal, mas nós necessitamos desses insumos. Por mais que a gente reclame, a gente precisa desses insumos para viver. Mais do que nunca, nós estamos dependentes disso para manter a nossa vida. Tá? Então, não adianta reclamar. Então, hoje, a nossa pesquisa ela ainda é feita assim, ó, na bancada, em balão de 50, de 75, 100, 125, 150, 500, talvez até um litro seja o limite que a gente faça. Mas é o que nós fazemos ainda, pesquisa muito inicial. Posteriormente, isso precisa ser feito num processo semi-industrial, é quando você faz uma quantidade maior de substância. Tá? Mas, no final do processo, você tem que ir para os grandes reatores químicos, que você consegue produzir quilos de substâncias, tá? Aqui dentro desses cilindros. Tá? Então, algumas moléculas são produzidas no Brasil, são nesse nível, mas é muito pequeno ainda, principalmente para compor o coquetel para o tratamento da AIDS, e na maioria delas já vem quase prontas, de países como a Índia, principalmente, o principal fornecedor para o Brasil. Tá? Então, quando você pensar no medicamento que você está comprando na farmácia, pense que o país que nós vivemos, ele não é capaz de produzir nem seu próprio paracetamol e nem sua própria aspirina. Tá? Pense nisso na hora de você for conversar com alguém, você lembrar que, infelizmente, nós precisamos investir realmente em química fina. Por quê? Porque química fina significa autonomia, significa capacidade de nós mesmos produzirmos nosso próprio produto. Nós vimos recentemente, alguns países têm reclamado que um outro país bloqueou o carregamento disso, o carregamento daquilo, e nós estamos numa pandemia. Nós estamos praticamente numa guerra comercial. Então, está todo mundo querendo os seus insumos, todo mundo quer máscara, todo mundo quer álcool gel, todo mundo quer alguma droga que possa ajudar no tratamento. Então, estão prendendo mesmo. Tá? Estão prendendo. Então, nós precisamos ter a capacidade de produzir isso dentro do nosso próprio país. Gostou do nosso vídeo? Vá lá, se inscreve no nosso canal, compartilha o nosso vídeo e dê o seu like também.